você que está acompanhando a Rádio Clube AM, seja bem-vindo. Esse é o informativo da Casa Legislativa de Nepomuceno. Também para todos que nos acompanham através da TV Nepomuceno. Hoje, trazendo a presença do vereador Luciano Moraes. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, Miller. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, prestando aqui alguns esclarecimentos do que vem acontecendo no nosso dia a dia aí para a nossa população. A gente sempre gosta de ressaltar, Luciano, um abraço para todos que nos acompanham nas comunidades rurais, né, através da Rádio Clube também, através da TV Nepomuceno, sempre acompanhando os trabalhos da casa e sempre acompanhando a rádio também. Com certeza, é um prazer muito grande ter os ouvintes aí da Rádio Clube junto com a gente aí e sempre acompanhando as informações que vem acontecendo aí. Luciano, alguns assuntos foram tratados na reunião dessa segunda-feira, né, estão até hoje, né, sobre tema de conversas, de discussões também, sempre benéficas ao município, que vocês querem também, com certeza, o benefício do município. Na segunda-feira você apresentou até algumas fotos, né, sobre a Estrada do Servo, um assunto complicado que está sendo resolvido, sendo apresentado também pelo vereador. Queria que você falasse, para quem está nos acompanhando, sobre essa estrada, sobre essas fotos que foram feitas lá. O que o vereador tem para passar para quem está nos acompanhando? Então, Miller, o que eu tenho a ressaltar hoje aqui é que o vereador ele é muito cobrado. Ele é cobrado 24 horas e o que a gente quer fazer para a população é o de melhor. Só que o vereador ele acaba sendo muito visado e talvez muitos sabem interpretar o que eu quero fazer para a população como vereador. Mas muitos já agem com politicagem em cima disso. E aparecem as conversinhas, o vereador está falando agora porque esse ano é ano político. Muito pelo contrário. Eu venho cobrando e batendo de frente com as estradas rurais desde o início de 2013, quando eu assumi o mandato de vereador na Câmara Municipal. Inclusive, eu elaborei um projeto excelente para as estradas rurais, que com o aval do prefeito, ele ia ser implantado no município, eu sendo eleito ou não, porque segundo o prefeito, era daquele projeto que o nosso município precisava. Mas infelizmente ele engavetou esse projeto. Hoje o município parou na situação que se encontra, um estado de calamidade de canto a canto do município. Então, eu venho sempre debatendo na mesma questão de conserto de estradas. Cheguei a propor para ele, no fim de 2014, que talvez afastasse do cargo de vereador para que eu cuidasse das estradas rurais, por ter interesse, por ter elaborado esse projeto, por saber como fazer o serviço, mas infelizmente aquilo que é bom para a população parece não ser bem-vindo aí para a administração. Todo mundo sabe, né, Luciana, que você também, além da função de vereador, também está no transporte escolar, convivendo dia a dia com essas estradas e sabe o que está falando também. Com certeza. Inclusive, eu mostrei fotos da estrada que liga Nepomuceno ao Servo, mas ressaltei na reunião que não é somente a estrada do Servo. Meu telefone toca todos os dias, fica ligado 24 horas e a reclamação é sempre a mesma dos 4 cantos do município. Estrada ruim e estradas fechadas, onde a roçada da beira de estrada não se usa fazer mais. Vamos deixar mais claro para quem está nos acompanhando, Luciano, como é que seria essa estrada fechada? Seria os matos ao redor? O que está acontecendo? Sim, antigamente, em administrações passadas, essa roçada ela era feita manualmente, com foice, machado, homens trabalhando. Ao passar do tempo, a prefeitura adquiriu uma roçadeira, ainda numa outra administração passada, que funcionou por um bom tempo, muito bem. Essa roçadeira ela veio a causar danos, uns defeitos nela, onde ela hoje se encontra encostada dentro do pátio do almoxerifado e nem manualmente não está sendo feita essa roçada. E como você vai dia a dia batendo na mesma tecla,
população te cobrando, e com toda a razão de cobrar. O vereador ele é eleito para ajudar a população e responder para a população o cargo que a gente ocupa, tentando fazer algo de melhor para a população. Mas, infelizmente, vem cobrando desde o início de 2013 e nada acontece. A administração não teve interesse nenhum com as estradas rurais. E precisa, e muito, roçar a beira das estradas de todo o município. Não é só a Estrada do Servo, mas citei ela, porque é a estrada onde eu também trabalho nela, fazendo transporte escolar, onde é um risco muito grande. Não cabe hoje, em certos lugares, o ônibus e uma moto, para você ter uma ideia. É bem fechado mesmo. Muito fechada mesmo. E de tanto cobrar, não ter resposta, não ter êxito com o empenho que a gente tem, eu levei essas fotos até a Câmara Municipal, onde o vereador, quando ele quer ajudar e fazer o bem para a população, ele acaba sendo visado contrário disso pela administração. Ele é mal visto, ele é visto como contra a administração, mas muito pelo contrário. Desde quando fui eleito, eu fui eleito para ser a favor da população. Aquilo que é bom para o município, conte comigo, mas jamais o que for prejudicar alguém, eu estarei a favor. Então, cansado de tanto pedir e não ter êxito, levei essas fotos até a Câmara Municipal, onde também, por várias cobranças, fiz uma publicação também em um grupo no Facebook, onde tive apoio de várias pessoas, vários comentários a meu favor. Só que, como eu acabei de dizer, como vereador, ele quer ajudar a população, ele é mal visto pela administração. Em um dos programas de rádio do prefeito, ele falou que um vereador está usando de mentiras com as estradas rurais e que o povo não é bobo, o povo está enxergando. Então é o seguinte, Emílio, eu não estou aqui no programa de rádio para falar que o prefeito que é mentiroso, não estou aqui para isso. Eu estou querendo fazer uma ação que beneficie a nossa população. Ao contrário de ter que atacar, de ter que ofender, o povo não é bobo, o povo está enxergando. Então, é o que eu venho pedindo desde o início de 2013. Estradas rurais. Vamos cuidar das estradas rurais. Inclusive, dentro do próprio programa, alguém deixou uma pergunta com relação ao trator da prefeitura que faz as roçadas no município. Ele respondeu que estaria roçando algum ponto do município, mas queria retornar porque tinha estragado alguma coisa no trator. Agora, tem bem mais de um mês que esse trator não está no almoxarifado, mas a roçadeira está no almoxarifado. Ela está quebrada. Então, na roçadeira não é que aconteceu o problema. Ela já aconteceu faz tempo, então o trator saiu dali, mas sem a roçadeira. Então, ele não está roçando ponto nenhum do município. Isso aí foi uma contradição dele, falar isso no programa de rádio. E, infelizmente, esse trator ele deve estar trabalhando em alguma fazenda, em alguma coisa desse tipo, porque pequeno agricultor, pelo que eu tenho visto, não tem atendido. E gradeando terra também não está, porque a grade também está no almoxarifado. Então, são contradições aí que é o que eu acabei de dizer. Eu estou aqui tentando fazer uma ação que beneficie a população e não para atacar ninguém e querer desfazer e falar que é mentiroso, que é isso. Não. Quero fazer a minha parte e espero em Deus aí que a administração faça a parte dela. Mas não é picuinha política. E outra, quero ressaltar aqui para todos os ouvintes e para todos que estão assistindo a gente aqui pela TV Nepomuceno também, eu não estou cobrando estradas agora, consertos de estrada, por ser um ano político. Isso eu venho cobrando e batendo de frente com a administração desde o início de 2013. E vou encerrar o meu mandato esse ano batendo na mesma tecla. E se não faz o serviço e vem num programa de rádio falar que está fazendo, eu vou dar a minha versão aqui, que, como disse ele no programa dele, o povo não é bobo.
a população está enxergando, porque pelo menos eu e as reclamações que venho recebendo todos os dias por telefone ou na rua mesmo, é que não estão consertando as estradas, principalmente os pontos críticos onde existe o transporte escolar. Então, infelizmente, ao decorrer disso e desse acontecimento, é que vem trazer aqui a minha indignação e a de toda a população do município, pois não temos estradas rurais. Para todo mundo que já acompanha esse programa informativo da Câmara, sabe da sua luta, das suas reivindicações com essa questão das estradas rurais e sabe que você sempre apresenta, né? Não é a primeira vez que você traz algumas fotos sobre as estradas, discute, reivindica, né, mais uma vez, e sempre pensando na situação de usar mesmo essa estrada, de poder se locomover, né, Luciano? Creio eu que essas pessoas que estão falando essas questões sobre você, de politicagem, é porque não acompanham seu trabalho também, né? Desde quando a gente está divulgando esses trabalhos, a gente sabe da sua luta e é sempre comentada toda segunda-feira. O Luciano sempre volta nessas questões por estar todos os dias enfrentando esses problemas, né, Luciano? Independente da política, quem que sofre mais com essas estradas ali? Quem que precisa passar nessas estradas, Luciano? Então, uma ótima pergunta. O que sofre mais com as estradas hoje são as nossas pequenas crianças que têm que enfrentar o transporte escolar todos os dias para vir na escola aqui em Nepomuceno. Eu sou uma pessoa, sou um vereador que tem um sonho, uma luta de ver o nosso município com as estradas todas arrumadas. E tenho o sonho de colocar o projeto que eu elaborei para funcionar. E aí, quem sabe, vamos trabalhar em cima disso, quem sabe, para o próximo ano, para o próximo mandato, quem sabe, Deus ilumine aí que dá certo. E aproveitando, eu quero dizer que serviço particular vem acontecendo muita conversinha também de que eu, vereador Luciano Moraes, é que fico impondo questões e proibindo as máquinas de fazer serviço particular para a população. Quem sou eu para proibir uma máquina de fazer um serviço se eu não consigo pôr ela para trabalhar onde eu quero? Né? Então, como que eu vou proibir de fazer um serviço se eu não consigo levar ela para trabalhar onde precisa? E outra, serviço particular. Eu sou totalmente favorável que faça o serviço particular. Como todo mandato passado foi feito o serviço particular. Só que acho que a gente tem que dar uma prioridade principalmente no transporte escolar. Então, onde existe o transporte escolar, a gente tem que acudir de canto a canto. E se esse projeto que eu acabei de dizer, ele tivesse entrado em vigor mesmo, estivesse trabalhando com ele, as máquinas elas seriam agrupadas por região. E aí disponibilizaria a semana para trabalhar na estrada principal e deixaria aí o fim de semana, se o operador estiver disposto e quiser trabalhar, para atender ali o serviço particular que aparecer naquela região. Evitaria de ficar picando máquina de um lado para o outro do município, onde as máquinas quebram, é de andar à toa. Dificilmente uma máquina quebra trabalhando, mas ela vai andar daqui no outro canto do município, com as estradas ruins do jeito que está. Ela acaba sendo danificada. Sim, com certeza. E aí você estaria economizando combustível, atendendo aquela população, aquela região inteira primeiro, e também o serviço particular que ia aparecer. Então, deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, para a nossa população, qualquer um de vocês que precisar de um serviço particular que vier até o almoxerifado pedir para o secretário de obra, se qualquer um do almoxerifado da administração citar o meu nome, que é eu que estou segurando as máquinas, por favor, me ligue, me avise se alguém falou isso, porque eu jamais iria fazer um tipo de coisa dessa. E como eu acabei de dizer, quem sou eu para segurar uma máquina se eu não consigo levar ela para trabalhar? Então, eu quero deixar isso bem claro aí para a população. E esse é o objetivo do programa, do informativo da Casa Legislativa, da Câmara Municipal de Nepomuceno, que é informar, né, esclarecer os assuntos e trazer também a posição dos vereadores, né, num todo, para poder esclarecer sempre mais essas questões que envolvem o município de Nepomuceno.
Com certeza. Por falar em almoxerifado, Luciano, você também apresentou algumas fotos, um fato que aconteceu, que vem acontecendo, já foi até comentado na reunião, né, na Casa Legislativa, sobre a questão da dengue, que ainda é uma realidade, né, em todo o Brasil, e na Nepomuceno não é diferente, né, e um assunto um pouco complicado também, difícil de mexer, mas é preciso mexer, né. Fala para quem está nos acompanhando sobre essas fotos, novamente, que o vereador fez, e como é que está esse caso hoje. Então, um assunto muito polêmico, mas muito importante, e ele precisa ser, sim, falado, publicado e divulgado ao máximo. Eu vou resumir o assunto antes de eu iniciar ele. Se eu vou cobrar do meu vizinho que ele cuide da casa dele com o combate à dengue, a minha casa ela tem que estar impecável. Primeiro eu cuido da minha para depois eu querer olhar do vizinho. Concorda comigo? Com certeza. Mas é o fato que vem acontecendo no almoxerifado e em outros órgãos públicos também. Foi citado e reclamado muito também da Praça de Esportes, com relação às piscinas, que está faltando um cuidado adequado. Mas vamos voltar ao almoxerifado, que é o ponto onde eu fotografei e levei até a Câmara Municipal. O que acontece? Eu não tirei essas fotos de instância e sem falar com ninguém e levei na Câmara Legislativa e nem fiz nenhum tipo de politicagem em cima dela. Primeiramente, quando eu observei que existe a possibilidade imensa da criação do mosquito da dengue dentro do almoxerifado, chamei um dos servidores lá do almoxerifado e pedi para ele. Falei, olha, nós achamos larvinha do mosquito na carroceria de uma caminhonete que estava estragada. E vamos tomar providência. Beleza. Aí resolvi dar uma volta no pátio de cima, onde fica encostado, as coisas estão sempre estragadas. O caminhão-pipa, ele está parado no pátio do almoxerifado e destampado, e mais ou menos por meio de água. Tem uma retroescavadeira estragada com a caçamba dianteira virada com a boca para cima. E está com água. Tem uns 3 ou 4 pneus velhos com água. E eu peguei e aproveitei a oportunidade, fotografei. 2 semanas depois que eu tinha falado com o servidor para tomar providência com o caminhão, que era para tampar, que ele estava destampado e tinha água. Ao passar 2 semanas e providência nenhuma foi tomada, falei, gente, isso é um absurdo muito grande. Nós queremos cobrar da população, mas primeiro temos que consertar a nossa casa. Que no caso a prefeitura acho que tem que fazer a parte dela para depois cobrar da população. E além do mais, dá um incentivo maior ainda para a população. Mostrar que está cuidando para a população cuidar. Vai corresponder. Corresponder. Aí eu fotografei, Miller, esse caminhão, a retroescavadeira, esses pneus. Levei até a Câmara Legislativa, na última reunião, na segunda-feira. Fiz uma indicação e pedi que oficializasse diretamente a vigilância sanitária para que fizesse uma vistoria adequada no almoxerifado e que também, se preciso, que notificasse o secretário de obra para que ele fizesse uma limpeza geral no pátio do almoxerifado. Porque não é porque o pátio ele vai passar para o Cefet, nós vamos entregar ele para o Cefet na situação que se encontra. Está muito desleixado e precisa de uma limpeza o mais rápido possível. E em prol da limpeza para visualização, o combate também com a dengue, que vem causando transtorno para toda a nossa população e para todo o nosso país. Só para exemplificar, Luciano, você citou o Cefet é encostado ali no almoxerifado. Sim. Então, vamos supor que tenha, de fato, um problema com a dengue ali, pode ser afetado muitos alunos, muitos professores também. Com certeza. Você imagina um caminhão-pipa por meio de água e destampado. Quantos mil mosquitos vão proliferar, né? Pois é. Então, essa indicação foi feita na segunda-feira. De acordo que
ninguém tinha correspondido ainda. Também cheguei a publicar essas fotos em um site, no Facebook. Mas é o que nós falamos no início. O vereador que quer ajudar a população, que preocupa com a população, ajudando a população, ele está também ajudando a administração. Mas, infelizmente, a política ela é tão suja que o vereador ele é criticado, ele é encarado de uma outra forma, como se ele estivesse trabalhando contra a administração. E como falei no início, muito pelo contrário, eu sou a favor daquilo que é certo para a nossa população. Mas, infelizmente, o país que a gente vive é esse. E fiz a minha cobrança, fiz a minha indicação, fiz as minhas publicações aí no Facebook, mostrando para a população a parte que eu tenho de fazer como vereador. Aquilo que consta para minha responsabilidade. Porque quero deixar bem claro para a população. O vereador, ele é impedido por lei de executar qualquer tipo de serviço. Ele simplesmente pode cobrar, indicar, fiscalizar, mostrar o que está errado, que é o que eu tenho feito desde o início de 2013. Agora, muitos acham que o vereador tem a capacidade para fazer, principalmente quando nós citamos no assunto dos politiqueiros, porque eles adoram querer jogar o povo contra o vereador. Então, infelizmente, não existe lei que o vereador possa fazer algum tipo de serviço, possa executar o serviço. Você cobra, você pede, mas a administração faz se ela quiser. Porque já chama legislativo a parte do vereador, que é de ler, cumprir as leis e criar leis. Executivo, administração, onde executa o serviço. A partir do momento que eles cruzar o braço e falar não vamos fazer, o vereador fica de pé e mãos atadas. Fica à mercê de uma administração que não quer talvez o bem para a população. Esse é o vereador Luciano Moraes aqui no programa do Informativo da Câmara Municipal. Luciano, a gente sabe que se fosse para a gente ficar conversando aqui, a gente tem muito o que falar, tem muito o que ser feito também, né? Mas a gente agradece esse espaço que você veio até aqui para poder falar para a população. A gente sabe dos seus afazeres também, como vereador e como funcionário público também, né, Luciano? E que você consiga, com certeza, ter esse retorno positivo. E a gente sabe das suas qualidades também e sabe do teu empenho a cada dia, né? E que você nunca desista, sempre tente cada vez mais em benefício da população que nos ouve, que nos acompanha também. E fica aqui as suas considerações também no dia de hoje. A gente agradece muito a sua vinda aqui. Eu que agradeço aqui, Miller, pelo espaço, por estar aqui mais uma vez. Só para as considerações finais aqui, ressaltar mais uma vez que desde 2013, tudo aquilo que eu pedi para a administração e que eu quis e que eu tentei e que eu queria e que eu quero até hoje fazer de bom para a população, se fosse meus pedidos aceitos pela administração, eu estaria não só ajudando a população, mas eu estaria ajudando também a administração, pois hoje, quem sabe, eles poderiam estar com um nome bem melhor no município, principalmente com relação às estradas rurais. Mas uma coisa que não depende de mim, depende da boa vontade deles, nós estamos onde estamos. O município num estado de calamidade pública com as estradas rurais. E demais assuntos aí que, como você mesmo já falou, se for para a gente conversar, nós vamos ficar horas e horas. E quero agradecer e deixar o meu abraço aqui a toda a população de Nepomuceno e dizer aí que podem contar comigo naquilo que estiver ao meu alcance. E sempre que tiver uma novidade, estarei aqui passando para todos vocês. E meu muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado pela atenção de vocês. A gente também agradece, Luciano. E a gente aguarda mais uma vez aqui, com certeza, com outros assuntos e quem sabe com a resolução desses que você apresentou aqui hoje, tá? Será um prazer muito grande. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado, Miller. Fica aqui então o informativo da Câmara Municipal de Nepomuceno, pela Rádio Clube e também pela TV Nepomuceno. E a gente volta no próximo programa.